Como calcular volume? Calculando o volume de um cubo. Reconheça um cubo. Um cubo é uma forma tridimensional que possui 6 faces quadradas idênticas. Em outras palavras, é uma caixa cujos lados são todos iguais. Um dado de 6 faces é um bom exemplo de cubo. Assim como os cubos de açúcar e os blocos de letras para crianças. Aprenda a fórmula para encontrar o volume de um cubo. Como todos os lados são iguais, a fórmula para o volume de um cubo é bem fácil. V igual a S3, onde V representa o volume e S é o comprimento de uma das arestas do cubo. Para encontrar S3, simplesmente multiplique a medida por ela mesmo 3 vezes. S3 igual a S asterisco S asterisco S. Descubra o comprimento de um dos lados do cubo. Dependendo de sua tarefa. Ou o cubo virá com a medida de um dos lados escrita ou você terá que medi-la por conta própria. Lembre-se de que, por ser um cubo, as medidas de todos os lados são iguais. Portanto, não importa qual você medira. Se não tiver certeza de que a forma é um cubo, meça todos os lados para ver se eles são iguais. Se não forem, será preciso usar o método para calcular o volume de um prisma retangular. Substitua a medida do lado na fórmula V igual a S3 e calcule o volume. Por exemplo, se a medida dos lados for 5 centímetros, você deverá escrever a fórmula da seguinte maneira: V igual a 5 centímetros, 3 igual a 5 centímetros asterisco 5 centímetros asterisco 5 centímetros igual a 125 centímetros cúbicos. Logo, 125 centímetros cúbicos é o volume do cubo. Anote a resposta em unidades cúbicas. No exemplo acima, o comprimento do lado do cubo foi dado em centímetros. Portanto, o volume deverá ser dado em centímetros cúbicos. Se o lado do cubo fosse 3 metros, por exemplo, o volume seria 3 metros. 3. Or V igual a 27 m3. Calculando o volume de um prisma retangular. Reconheça um prisma retangular. Um prisma retangular é uma forma tridimensional com 6 lados, os quais são todos retângulos. Em outras palavras, é simplesmente um retângulo tridimensional ou uma caixa comum. Um cubo é apenas um prisma retangular cujos lados de todos os retângulos são iguais. Aprenda a fórmula para encontrar o volume de um prisma retangular. A fórmula é V igual a C asterisco L asterisco A, onde V igual a volume, C igual a comprimento, L igual a largura e A igual a altura. Descubra o valor do comprimento. O comprimento é o lado mais longo da face retangular inferior do prisma. O valor poderá ser dado na figura ou você precisará medi-la para encontrá-lo. Exemplo: se o comprimento de um prisma retangular for 4 centímetros, então C igual a 4 centímetros. Não se preocupe muito em saber determinar qual lado é o comprimento, qual é a largura, etc. Desde que você meça 3 lados diferentes, o resultado será o mesmo independente da disposição dos termos. Encontre o valor da largura. A largura de um prisma retangular é o lado mais curto da face retangular inferior do prisma. Mais uma vez, ou o valor será dado na figura ou você terá que medi-la para descobrir. Exemplo: se a largura de um prisma for 3 centímetros, então L igual a 4 centímetros.
Se você estiver medindo o prisma retangular com uma régua ou fita métrica, lembre-se de anotar todas as medidas na mesma unidade. Não meça um lado em centímetros e o outro em polegadas. Todas as medidas devem estar na mesma unidade. Descubra o valor da altura. A altura é a distância entre a superfície ou da face retangular inferior até o topo do prisma. Localize essa informação na figura ou meça a você mesmo. Exemplo: se a altura do prisma retangular for 6 centímetros, então é igual a 6 centímetros. Substitua as dimensões do prisma retangular na fórmula e calcule o volume. Lembre-se que V igual a C asterisco L asterisco A. Multiplique o comprimento, a largura e a altura. Você pode multiplicá-los em qualquer ordem. O resultado será o mesmo. Em nosso exemplo, C igual a 4, L igual a 3 e A igual a 6. Logo, V igual a 4 asterisco 3 asterisco 6. Que é igual a 72. Anote a resposta em unidades cúbicas. Como em nosso exemplo as medidas foram dadas em centímetros, o volume deve ser expresso como 72 centímetros cúbicos, ou 72 centímetros cúbicos. Se as medidas fossem: comprimento igual a 2m, largura igual a 4m, e altura igual a 8m. O volume seria 2 metros asterisco 4 metros asterisco 8m, que é igual a 64 metros cúbicos. Calculando o volume de um cilindro. Aprenda a identificar um cilindro. Um cilindro é constituído por duas bases circulares paralelas e por uma superfície lateral curva e fechada que as conecta. Uma lata e uma pilha são bons exemplos de cilindros. Memorize a fórmula para calcular o volume de um cilindro. Para calcular o volume de um cilindro é preciso saber sua altura e o raio de sua base circular. A distância do centro do círculo até a sua borda. A fórmula é V igual a πr 2 horas, onde V representa o volume, R representa o raio da base circular, H representa a altura e π é o valor da constante π. Em alguns problemas de geometria, a resposta deverá ser dada em função de π. Mas na maioria das vezes você terá que substituí-la pelo valor 3,14. Pergunte ao seu professor qual a maneira que ele prefere. A fórmula para encontrar o volume de um cilindro é bastante similar à fórmula do volume de um prisma retangular. Você simplesmente multiplicar a altura da forma pela área da superfície de sua base. Para o prisma retangular, essa área era dada por C*L. Já para o cilindro, é πr2, que representa a área de um círculo de raio R. Encontre o raio da base. Caso o raio seja dado na imagem, basta simplesmente usá-lo. Se em vez do raio for dado o diâmetro, divida o valor por 2 para obter a medida do raio. D igual a 2R. Meça o raio do objeto caso ele não seja dado. Tenha em mente que obter uma medida precisa de um sólido circular pode ser um pouco complicado. Uma opção é medir a base superior do cilindro com uma régua ou fita. Meça a largura do cilindro em sua parte mais larga e divida a medida encontrada por 2 para obter o raio. Outra opção é medir a circunferência do cilindro usando uma fita métrica. Feito isso, substitua a medida encontrada na fórmula. C. Circunferência igual a 2πr. Divida o valor da circunferência por 2π.
6,28. E você encontrará o raio. Por exemplo, se você encontrou uma circunferência de 8 centímetros, o seu raio será de 1,27 centímetro. Caso seja necessária uma medida realmente precisa, use os dois métodos para garantir que as medidas estejam iguais. Caso não estejam, meça outra vez. O método da circunferência normalmente fornece resultados mais precisos. Calcule a área da base circular. Substitua o valor do raio da base na fórmula A igual a πr2. Basta multiplicar o valor do raio por ele mesmo e, em seguida, multiplicar o resultado obtido por π. Por exemplo, se o raio do círculo for igual a 4 centímetros, a área da base será igual a π42. 42 igual a 4 asterisco 4 igual a 16. 16 asterisco π. 3,14. Igual a 50,24 centímetros quadrados. Se for dado o diâmetro da base ao invés do raio, lembre-se de que d igual a 2r. Basta dividir o diâmetro por 2 para encontrar o raio. Encontre o valor da altura. A altura de um cilindro é simplesmente a distância entre as duas bases circulares ou a distância entre a superfície onde o objeto está e o seu topo. Caso a medida não seja dada na figura, meça-a usando uma régua ou fita métrica. Multiplique a área da base pela altura para encontrar o volume. Ou, você pode substituir diretamente os valores das dimensões do cilindro na fórmula V igual a πr 2 horas. Para o nosso exemplo, onde o cilindro tem raio de 4 centímetros e altura de 10 centímetros, temos V igual a π 4210. π42 igual a 50,24. 50,24 asterisco 10 igual a 502,4. V igual a 502,4. Lembre-se de apresentar a resposta em unidades cúbicas. Em nosso exemplo, as medidas foram dadas em centímetros. Logo, o volume deverá ser dado em centímetros cúbicos. 502,4 centímetros cúbicos. Se o cilindro fosse medido em polegadas, o volume seria expresso em polegadas cúbicas. Em 3. Calculando o volume de uma pirâmide regular. Entenda o que é uma pirâmide regular. Uma pirâmide é uma forma tridimensional que possui um polígono como base e faces laterais que se encontram em um só ponto. Uma pirâmide regular é aquela cujo polígono da base é regular, o que significa que todos os lados e ângulos possuem a mesma medida. Normalmente, nós imaginamos uma pirâmide como tendo uma base quadrada e lados triangulares que se encontram em um ponto comum. Entretanto, a base de uma pirâmide pode ter 5, 6 ou até mesmo 100 lados. Uma pirâmide que possui base circular é chamada de cone, o qual será abordado no próximo método. Aprenda a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide regular. A fórmula é V igual a 1/3 BH, onde B é a área da base da pirâmide e H a altura. A fórmula do volume é a mesma para as pirâmides retas, aquelas em que a ponta encontra-se acima do centro da base, e pirâmides oblíquas, aquelas em que a ponta não é centralizada. Calcule a área da base. A fórmula dependerá do número de lados que a base da pirâmide possui. Considere uma pirâmide com base quadrada cujos lados tenham 6 centímetros de comprimento.
Lembre-se que a fórmula para a área do quadrado é A igual a S2, onde S é a medida dos lados. Assim, temos que a área da base é 6 centímetros. 2 igual a 36 centímetros quadrados. A fórmula da área de um triângulo é A igual a 1 meio BH, onde B é a base do triângulo e H é a altura. É possível encontrar a área de qualquer polígono regular usando a fórmula A igual a 1 meio π, onde A é a área, P é o perímetro da forma e A é o apótema, a distância do centro do polígono até o ponto médio de qualquer um dos seus lados. Esse é um cálculo um pouco mais complexo e que vai além do objetivo deste artigo. Caso queira facilitar o cálculo, você pode encontrar ótimas dicas neste artigo. Encontre a altura. Na maioria dos casos, a altura será indicada na figura. Considere que a altura da pirâmide seja 10 centímetros. Multiplique a área da base pela altura e divida o resultado por 3 para encontrar o volume. Lembre-se que a fórmula para o volume é V igual a 1/3 BH. Em nosso exemplo, a base possui área 36 e altura 10. Logo o volume é 36*10*1/3 igual a 120. Caso a pirâmide tivesse uma base pentagonal de área 26 e uma altura 8, o volume seria 1/3*26*8 igual a 69,33. Não se esqueça de expressar a resposta em unidades cúbicas. Como as medidas de nosso exemplo foram dadas em centímetros, o volume deverá ser expresso em centímetros cúbicos. 120 centímetros cúbicos. Caso as medidas fossem dadas em metros, o volume deveria ser expresso em metros cúbicos. M3. Calculando o volume de um cone. Aprenda as propriedades de um cone. Um cone é sólido tridimensional com uma base circular e um único vértice. A ponta do cone. Outra maneira de vê-lo é como uma pirâmide de base circular. Se o vértice do cone estiver diretamente acima do centro da base circular, dizemos que o cone é reto. Caso o vértice não esteja diretamente acima do centro, ele é chamado de oblíquo. Saiba a fórmula para encontrar o volume de um cone. A fórmula é V igual a 1/3 πr 2 horas, onde R representa o raio da base circular, H representa a altura e π é a constante π, que pode ser arredondada para 3,14. O termo πr2 se refere à área da base circular do cone. Logo, a fórmula para o volume do cone é a mesma do volume da pirâmide abordada no método anterior. Calcule a área da base circular. Para fazê-lo, você precisa conhecer o raio da base, o qual deverá estar escrito na figura. Caso seja dado o diâmetro, simplesmente divida o valor por 2, uma vez que o diâmetro equivale ao dobro do raio. D igual a 2R. Em seguida, substitua o raio na fórmula A igual a πr2 para calcular a área. Considere o raio como sendo de 3 centímetros. Substituindo esse valor na fórmula temos A igual a π32. 32 igual a 3*3 igual a 9. Logo, A igual a 9π. A igual a 28,27 centímetros quadrados. Descubra a altura. A altura de um cone é a distância vertical entre a base e o vértice. Considere a altura do cone como sendo 5 centímetros.
Multiplique a área da base pela altura. Em nosso exemplo, o cone tem uma base de área igual a 28,27 cm² e altura de 5 cm. Logo, BH igual a 28,27 asterisco 5 igual a 141,35. Agora, multiplique o resultado por 1/3. Ou simplesmente divida-o por 3. Para encontrar o volume do cone. No passo anterior, nós calculamos o volume do cilindro que seria formado se as paredes do cone se estendessem até outro círculo. Dividir esse valor por 3 nos dará o volume do cone. Em nosso exemplo, 141,35 asterisco 1/3 igual a 47,12. Fazendo de outra forma, 1/3 π 325 igual a 47,12. Apresente a resposta em unidades cúbicas. Nosso cone foi mensurado em centímetros. Logo, seu volume deverá ser expresso em centímetros cúbicos. 47,12 centímetros cúbicos. Calculando o volume de uma esfera. Reconheça uma esfera. A esfera é uma forma tridimensional perfeitamente redonda, na qual qualquer ponto de sua superfície possui a mesma distância do centro. Em outras palavras, uma esfera é um objeto com formato de bola. Anote a fórmula para calcular o volume de uma esfera. A fórmula é V igual a 4/3 πr3. Lê-se 4/3 de πr ao cubo, onde r é o raio da esfera e π é a constante π. 3,14. Encontre o raio da esfera. Caso o raio seja dado na figura, bastará utilizá-lo. Caso seja dado o diâmetro, simplesmente divida o número por 2 para encontrar o raio. Como exemplo, considere o raio igual a 3 centímetros. Meça o raio caso ele não seja dado. Se você precisar medir um objeto esférico, como uma bola de tênis, para encontrar seu raio, primeiro encontre uma fita comprida o suficiente para dar uma volta ao seu redor. Em seguida, envolva a fita em volta do objeto em sua parte mais larga, marcando o ponto onde a fita sobrepõe a ela mesma. Divida esse valor por 2π ou 6,28 e você terá a medida do raio da esfera. Por exemplo, se medir uma bola e descobrir que sua circunferência mede 18 centímetros, divida esse número por 6,28 e você terá que o raio mede 2,87 centímetros. Medir um objeto esférico pode ser difícil. Portanto, experimente fazer 3 medidas e utilizar a média dos valores encontrados. Soma-las e dividi-las por 3, a fim de garantir que você use o resultado mais preciso possível. Por exemplo, se as 3 medidas encontradas forem 18 centímetros, 17,75 centímetros e 18,2 centímetros, você deverá somar esses valores. 18 mais 17,5 mais 18,2 igual a 53,95. E dividi-los por 3. 53. 95/3 igual a 17,98. Use a média obtida em seus cálculos. Eleve o valor do raio ao cubo para encontrar R3. Basta multiplicá-lo por si mesmo 3 vezes. Isto é, R3 igual a R asterisco R asterisco R. Em nosso exemplo, o raio mede 3 centímetros. Logo,
R3 igual a 3 asterisco 3 asterisco 3 igual a 27. Multiplique a resposta por 4/3. Você pode tanto usar sua calculadora quanto fazer a conta à mão. Em nosso exemplo, multiplicando 27 por 4/3, chegamos a 108/3, que é igual a 36. Multiplique a resposta por π para encontrar o volume da esfera. Arredondar o valor de π em duas casas decimais é o suficiente para a maioria dos problemas de matemática. A não ser que seu professor peça para que você faça de outra forma. Portanto, multiplique o valor encontrado no passo anterior por 3,14 e você encontrará o volume da esfera. Em nosso exemplo, 36 asterisco 3,14 igual a 113,09. Apresente a resposta em unidades cúbicas. Como as medidas de nosso exemplo foram dadas em centímetros, a resposta deverá ser V igual a 113,09 centímetros cúbicos. 113,09 cm3.